Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGBS, fundo de shopping, um dos mais antigos aí da nossa bolsa, do nosso mercado, mais um mês aí, e eu quero, esse relatório tá bem interessante porque eu lendo o relatório me levantou uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá, mais um mês aí, deixa eu pegar minha setinha aqui, relatório de julho de 24. Vamos lá, passando aqui, o fundo continua com essa questão de desconto, né? Então a emissão que estava lá atrás, não falaram mais nada dessa emissão. Obviamente não tem como fazer uma emissão dessa, né? O pessoal, o investidor não vai querer bancar uma diferença dessa da cota de mercado para patrimonial, não tem muito o que fazer, tem que esperar o mercado voltar. Que a parte macro eu vou passar, porque tem algumas coisas do setor de shoppings que eu quero falar com vocês. Pessoal, olha só que interessante, eu estava lendo isso e normalmente eu sempre passo mais rápido nessa parte de mercado de shoppings, porque o HGBS é um dos únicos fundos de shopping que traz um panorama do mercado de shopping. Então, eles trazem esse dado da Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shoppings. Olha só, em junho o mercado de shoppings brasileiro apresentou faturamento equivalente ao mesmo mês de 23 em termos nominais. O que a gente observa nesse gráfico aqui? A gente observa que tem uma variação muito pequena entre a variação de vendas. Se a gente for pegar aqui, ó, 0% é a variação entre as vendas do ano desse ano e do ano anterior. 1,5% aqui teve uma diferença grande, mas se a gente observar principalmente esses dois pontos aqui, a gente vê que está no 0 a 0 a associação, as vendas do setor de shoppings no país. Mas se vocês têm acompanhado os vídeos que eu tenho feito, principalmente nos últimos 2 meses, tanto dos shoppings, dos 5 shoppings que eu acompanho, HGBS, MOL, HSML, XPML e esses são. Agora eu não lembro. São 4 ou 5 fundos de shopping que eu acompanho aqui. Todos eles tiveram aumentos significativos, até alguns muito maiores, como o próprio XPML, do NOI e nas vendas, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O HGBS aqui, como a gente pode ver, inclusive, ele teve variação de vendas, né? Olha só, crescimento de 7,1% em relação ao portfólio do ano anterior. O NOI também um crescimento de 1,7% em relação ao mesmo ano do anterior. Você pega o XPML com aumento em relação ao ano anterior, o HSML com anterior, o MOL 11 também com aumento. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que se a gente for analisar, os fundos de shopping eles vêm performando melhor do que o próprio setor, o próprio segmento de shoppings. Isso mostra uma resiliência muito grande nesse tipo de investimento, nesse tipo de segmento. Não existe uma explicação assim que eu consiga pensar técnica para dizer que por que os fundos de shopping estão trazendo mais resultado do que o próprio segmento de shoppings de uma maneira geral. O que é fato é que estão trazendo. E isso mostra, inclusive nesse momento que a gente vive de alta de taxa de juros muito alta, inclusive com pretensão ou previsões que vão aumentar novamente a taxa de juros, eu ainda continuo vendo o segmento de shoppings como um segmento muito resiliente. E a gente viu no final do ano passado e começo desse ano como o segmento de fundo de shoppings ele foi ele que meio que levou o IFIX, né? Ele aumentou assim, em relação aos pares, principalmente a FIIs de logística, fundos de papel e fundos de lajes, ele foi o que apresentou o melhor desempenho. E mesmo com uma piora no cenário econômico, os shoppings, os fundos de shopping, os shoppings de portfólio dos fundos continuam apresentando melhores resultados do que a média do setor. E isso me traz um certo, eu não diria um certo otimismo na questão de shoppings, obviamente que eu fico com um pouco o pé atrás, mas o que mostra que o segmento de shoppings ele continua, mesmo em cenários desafiadores, trazendo mais resultado, o que mostra como a gente não deve uma carteira de fundo imobiliário bem elaborada, uma carteira bem diversificada, ela obrigatoriamente precisa ter fundo de shoppings. Acho que esse é o relato e esse é o exemplo
prático mostrando o quão importante é você ter um segmento que, mesmo em situações mais complexas, situações econômicas mais difíceis, ele ainda está performando acima da média do mercado. Isso é muito importante. Bom, mas continuando aqui, então, essa parte de inicial que eu acho que é importante falar, né, principalmente para mostrar, porque acho que foi o que eu falei para vocês, o HGBS é o único que traz esse estudo mais de mercado do segmento, que eu acho que é importante. Então aqui eu já falei para vocês a questão dos shoppings, né, do HGBS, desculpa, as vendas aumentando, principalmente aqui, isso foi falado, agora eu não lembro qual foi, acho que foi o próprio XPML falando do desempenho que o Divertidamente trouxe, né, o Divertidamente 2 trouxe para os shoppings, né, a maior arrecadação de bilheteria, como a gente pode ver, aqui eles falam qual é o filme, no XPML eles não falaram qual era o filme, então aqui isso trouxe uma positivo, o fundo reduziu um pouquinho a questão da vacância, né, saiu de 6 para 5,8, o NOI, como a gente já falou, ele teve um crescimento de 1,7. E aqui, pessoal, tem um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu estava dando uma olhada aqui, a gente vê que os fundos que tiveram o pior desempenho para trazer ele para 1,7 aqui, foram o Jardim Sul, que é um imóvel novo do fundo, né, que foi comprado recentemente, e o West Plaza com uma pancada aqui. E aqui, pessoal, o West Plaza tem um ponto, inclusive ele também tem uma questão de vacância alta dele também. E aqui tem um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu não sei por que saiu, deixa eu voltar para cá. Deixa eu aqui. Porque é o seguinte, pessoal, esse shopping, eu quis entender o que estava acontecendo com ele. Oh, meu Deus do céu, por que não tá vindo para cá? Bom, deixa aqui, depois eu faço. Porque é o seguinte, esse shopping, a exposição, se vocês observarem aqui, oh meu Deus do céu, por que eu não estou conseguindo? Aí. Se vocês observarem aqui no portfólio, a participação do HGBS no West Plaza, ela é, se eu não me engano, 70% do West Plaza é do HGBS, os outros 30% é do fundo, o Shopping West Plaza, o WPLZ, que também é da Red. Tá? Então, o shopping ele acaba sendo administrado tendo como dono a própria gestora, mas é 70-30 aqui em relação à participação. E a questão é a seguinte, pessoal, essa operação, tem até fala aqui, eu tenho um ponto aqui que eles falam sobre a questão do shopping, não, acho que aqui mais para baixo. Aqui. O shopping, a compra do HGBS foi em 2019, foi um pouco antes da pandemia. E eles até colocam aqui, ó, a elaboração do plano, né, de melhoria desse shopping, ela foi feita para começar em 2020. Só que a questão é a seguinte, aqui eles até falam, adicionalmente vale destacar que em dezembro de 2019, o Red Brasil Shopping Fundo, o HGBS, adquiriu participação de 70% no empreendimento. Então, aqui o que eu tô querendo trazer para vocês aqui, mostrando que provavelmente esse shopping ele deve voltar a performar melhor. Por quê? O plano dele de revitalização ia começar em 2020, aí veio a pandemia e até eles colocam aqui que o fundo ele decidiu postergar os investimentos. Ele coloca aqui, ó, bem como a gestão optou por congelar os investimentos relevantes visando a preservação do caixa, bem como para promover determinados ajustes estratégicos, adequando o projeto à nova realidade. Então, foi congelado. E aí eles falam aqui que chegando neste momento, agora atual, eles voltaram com o projeto de revitalização, que eles até contrataram essa Arcia Arquitetos aqui, né, para poder trocaram a administração desse shopping, então ele já tem o projeto aqui, ó, Boulevard West Plaza, um projeto de revitalização, projeto de praça de alimentação, e aqui eles colocam a expectativa de investimento na participação do fundo é de 8 milhões. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Inclusive, até tenho aqui a parte do... Eu vou descer um pouquinho aqui. Eles falam, né, da questão da substituição da administração passa a ser pela Sommalls, empresa de planejamento, gestão e comercialização. Então, eles estão trabalhando nesse shopping agora para voltar a trazer. E o porquê que eu acho isso importante? Porque se a gente observar aqui nesse gráfico, a participação dele é grande no portfólio, é 9% da carteira.
Enquanto o Goiabeiras, né, que também é um dos calcanhares de Aquiles aqui, eu sempre venho falando isso, tem algumas pessoas que inclusive são da região, falam que não é um shopping muito bom, é 1%, mas aqui a gente está falando, e aí entra, né, dois ativos aqui que trouxeram o resultado para baixo, são de participação de quase 30% no fundo, né? Então é muita coisa. Se a gente tivesse uma melhora na performance desses dois shoppings aqui, se a gente tirar esses 9,6%, provavelmente isso aqui vai subir para uns 2, 3%. E se a gente ainda melhorar esses 30% aqui, é capaz até de chegar a uns 7, 8% de melhora no NOI entre esse ano e o ano passado. Então aqui só para vocês verem, pessoal, que o fundo, existe uma previsão para esse fundo, esse shopping aqui, ele voltar a performar. Obviamente que não é agora, né? É um médio prazo aí até todos esses projetos que eles tinham idealizados lá em 2020 comecem a surtir efeito. Mas aqui é só trazendo esse panorama para vocês, inclusive também para que vocês entendam que o investimento em um fundo imobiliário, ele às vezes não colhe o resultado no curto prazo, ele vai recolher o resultado lá na frente. E são nesses momentos que a gente tem que aproveitar para poder ter mais exposição e aumentar a nossa participação. Que a gente vê a venda, né, a questão de venda, aumento de venda, a queda da vacância, o NOI também aumentado. O que mais aqui que eu quero trazer para vocês? Aqui o resultado, o fundo teve um resultado maior do que eu distribuí desse mês, ele, por causa da venda de cotas do HPDP, então ele teve um resultado de 1,87, e esse mês eles reduziram a cotação. Não esperava que eles fossem reduzir, até porque a gente pega os últimos relatórios, na minha visão, ele tem resultado não recorrente para distribuir que dava para manter os 1,75. Se a gente for observar aqui, ele tem 84 centavos, aumentou inclusive esse mês, então daria para ele manter os 1,75. Porém, me parece que a gestão adotou uma postura muito conservadora, e o que para mim, tá ok em relação a isso, não vejo problema nenhum, mas até para você ter em mente isso, né, que a Red, ela adotou uma postura mais conservadora nesse ponto. Eu acho que vale a pena até a gente trazer isso de informação para vocês. E além disso, se eu não me engano, também tem mais ganho de capital para entrar esse semestre. Agora eu não lembro de cabeça o que era, mas assim, tem bastante coisa para entrar esse semestre. Se a gente voltar lá nos vídeos anteriores, ele tem uma tabelinha do que ele tinha para distribuir, por isso que me surpreendeu eles terem pago 1,60 esse mês. Fiquei surpreso, até porque eu sou cotista do HGBS, fiquei surpreso, mas mostra uma postura mais conservadora da gestora, o que eu não vejo problema nenhum. E até pelo fato, quem já me acompanha aqui há algum tempo, principalmente nos vídeos do HGBS, sabe que a minha opinião sobre o recorrente dele é de 1,50 a 1,55, pegando toda a média dele longa, né, de 2 anos, porque shopping oscila demais. Você não consegue precificar o recorrente de um fundo de shopping pegando os últimos 3 meses. Você precisa pegar um estudo longo, porque oscila demais a receita. Lembrando, pessoal, como é que é a receita de um fundo de shopping? Ele tem um aluguel, e uma parte da receita imobiliária, uma grande parte, ela é variável, porque ela é em função das vendas. O lojista, o que ele paga de aluguel para o dono do shopping, ou para o dono da loja, né, para onde ele está alugando a loja, ele paga um aluguel fixo mais um variável que é em função das vendas. Então, obviamente, se você tem diferença de venda de um mês para o outro, você vai ter uma diferença de receita, e isso é praticamente em todos os shoppings. Por isso que aqui vai uma dica para vocês. Querem precificar o recorrente de um fundo, peguem pelo menos uns 2 anos aí para poder fazer uma média, porque não tem como vocês fazer das últimos meses, porque vai ser errado, tá? Que a projeção de eles mantenham, então agora eles reduziram inclusive o guidance, mantendo para 1,60 até o final do ano, o que para mim tá bem tranquilo, bem tranquilo. Bom, aqui a parte de resultado, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que até ficou um pouquinho longo esse vídeo, que eu quis trazer esse acompanhamento inicial do setor de shoppings e agora o próprio resultado do HGBS. Continuo achando para mim um dos melhores fundos de shopping, mas lembrando que um bom ativo se diferencia de um bom investimento pelo preço que você paga.
Se você quiser saber o meu preço do HGBS, seja membro Plus do canal, que a gente discute bastante sobre isso lá no nosso grupo fechado do WhatsApp, o grupo exclusivo dos membros, tá bom? E se você quiser que eu pegue na sua mão, te ajude a montar a carteira, analise sua carteira, te acompanhe mensalmente, seja membro Star aqui do canal, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço.